Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de lógica de programação com Kotlin. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre variáveis. O conceito de variáveis é um conceito muito importante porque mesmo que seu código seja tão básico ou tão complexo, é interessante você saber e explorar o máximo possível o conceito de variáveis para ter um código de qualidade. Começando aqui a nossa aula, o que são variáveis? Via de regra, uma variável pode ser definida aí como um espaço reservado na memória para que a gente consiga armazenar valores e alterar esses valores ao longo do tempo enquanto a nossa programação, enquanto o nosso programa é executado. A gente pode ilustrar aqui nesse exemplo um espaço de memória. Imagina aí uma memória RAM de 1 GB e a gente vai fatiando essa memória, reservando aí um espaço para a gente armazenar aí algum valor. E quanto mais valor a gente vai alocando nessa memória, mais a gente vai preenchendo. A gente pode fazer uma outra analogia para entender o conceito de variáveis e comparar as variáveis como se fossem caixas, onde a gente pode guardar, ao invés de um objeto, guardar ali algum tipo de informação que a gente pode utilizar no futuro. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista telefônica. As informações que estão nesse programa que está rodando para exibir uma lista telefônica são, por exemplo, textos. A gente tem vários tipos de textos nessa lista telefônica. Seja aqui, deixa eu só habilitar aqui o meu ponteiro. Seja aqui na label de contatos, por exemplo, seja aqui na lista telefônica em si, com o nome das pessoas, seja aqui ilustrando a letra A ou a letra J. A gente tem informação aqui de monte, né, somente para uma exibição de lista. Então, por exemplo, aqui eu estou destacando o texto Amanda. A gente poderia ter uma variável ali para guardar um texto. E qual é o valor que está dentro dessa variável? É o texto com o valor Amanda. E como a gente estava mexendo naquela ilustração de caixas, assim como existem diversas caixas para guardar diversos e diferentes tipos de objetos em programação, e na maioria das linguagens de programação, a gente tem também diversos tipos de variáveis para guardar específicos tipos de dados, né? Então a gente tem aqui uma caixinha para guardar somente texto, a gente tem uma caixinha para guardar somente números, e dentro dos números, a gente pode guardar, por exemplo, um número limitado de informação, seja ele um ponto flutuante. Então, aqueles números, como, por exemplo, o nosso dinheiro, nosso valor monetário, que é, por exemplo, R$ 21,50. É um número quebrado, por exemplo. Ou valores inteiros, tipo 1, 2, 3, são valores que não são quebrados, assim. Então, a gente tem uma variedade aqui de tipos de informação. Então, a gente tem aqui uma variedade de tipos de dados que podem ser suportados por tipos de variáveis. Por exemplo, uma variável que é somente texto, ela foi preparada para receber texto, dos tipos que eu estou mostrando aqui, como nome de pessoas, endereços, nome de países, nome de doces e tudo mais. Agora, quando eu passo uma informação que é diferente do que está sendo esperado, por exemplo, eu passo o número 52, a gente vai aí inserir um erro no nosso programa. E aí, o nosso programa não vai rodar, não vai compilar, porque ela está esperando aí uma informação do tipo texto e a gente está enviando uma informação do tipo numérica. Dentre os tipos de variáveis, a gente tem uma lista que a gente chama de tipos primitivos de variáveis. O que são tipos primitivos de variáveis? Desde lá, as primeiras linguagens de programação foram lançadas, alguns tipos foram ali sendo definidos como os básicos, os mais úteis para serem utilizados aí nas linguagens de programação. Essa lista que está sendo exibida aqui são os tipos primitivos, porque são os mais utilizados, os mais básicos para ter dentro de uma linguagem de programação. Aqui a gente tem tipos de dados, desde bytes até valores numéricos e valores de texto. Então, aqui tem uma listinha. Não se atente muito a ela, a gente vai aprendendo aí conforme a gente for estudando. Então, o que eu posso destacar aqui que é muito utilizado são os tipos inteiros, que são aqueles números inteiros que eu já falei para vocês anteriormente, número 1, número 2, número 3. Então, ele armazena esse tipo de valores. O tipo de valor float ou double, que são valores quebrados, como eu falei ali, como se fosse um dinheiro, R$ 22,50, por aí vai. São esses tipos de dados que a gente pode armazenar nesse tipo de variáveis, né? E também a gente tem um valor de texto, que é esse char, que armazena apenas uma letra do nosso alfabeto, por exemplo, o A, o B ou o C, ele não armazena aí
um texto completo, uma frase, por exemplo. Para isso a gente tem um outro tipo de variável, mas ele não é um tipo primitivo de variável, que eu vou explicar aqui mais à frente. Então a gente tem aí essa listinha que vai nos ajudar, isso que vai ser nossa cola para quando a gente for declarar nossas variáveis. Mas e aí, como que a gente cria uma variável dentro do Kotlin? Como a gente começa a programar isso, Rudá? Então, vou explicar aqui para vocês que tudo em Kotlin, e na maioria das linguagens de programação também, tem um padrão a ser seguido. Quando a gente vai escrever uma variável, a gente precisa indicar para o Kotlin que a gente está criando uma variável e não qualquer outra instrução. Para isso, o Kotlin exige que sejam utilizadas palavras reservadas. Nesse caso, a gente tem dois tipos de palavras reservadas, variáveis do tipo var ou do tipo val. Qualquer uma das duas vão criar um tipo de variável, que eu vou explicar a diferença delas mais à frente no nosso vídeo, quando a gente for aí botar a mão na massa, tá bom? Então aqui a gente pode usar var ou val. Nesse exemplo, eu estou utilizando var. Depois que a gente indica para o Kotlin que a gente vai criar uma variável, ele vai pedir, cara, qual é o nome dessa variável? Então, a gente pode batizar, entre aspas aqui, qual é o nome da variável que a gente vai dar aí para o nosso programa. Uma dica muito importante, que é legal vocês começarem a fazer desde agora, é batizar sua variável com um tipo de informação que ela vai receber. Por exemplo, se eu vou receber aqui, vou armazenar nessa minha variável o endereço da casa da minha mãe, é interessante que eu coloque aí o nome da variável como endereço da casa da minha mãe, ou endereço da mamãe, ou algo similar, que faça você lembrar que nessa variável você tem o endereço da casa da sua mãe. Dito isto, vamos aqui prosseguir para os outros padrões. Depois que a gente batiza a nossa variável, a gente precisa dizer qual é o tipo de dado que ela vai receber. Então, a gente tem que colocar os dois pontos e indicar o tipo. Lembra que eu dei aquela lista anteriormente com os tipos de dados byte, short, int, long e a lista completa? Pois é, a gente vai indicar um daqueles itens lá para receber nosso tipo de dado, beleza? Se aqui for um tipo de dado numérico, a gente vai utilizar, por exemplo, o valor inteiro, ou o valor long, ou o valor float, ou o valor double, que são todos os tipos de dados que a gente tem aí para representar números, tá bom? E a partir disso, a gente tem o sinal de igualdade. Eu vou fazer uma aula somente sobre os operadores que a gente tem, mas nesse caso, a gente está atribuindo valor a alguma coisa. Nesse caso, a gente está atribuindo valor a uma variável. Então, a gente está dizendo que a variável, sei lá, endereço da casa da minha mãe, vai receber algum valor, beleza? E em Kotlin, a gente precisa indicar um valor inicial. Outras linguagens de programação não. Mas em Kotlin a gente precisa dizer qual é o valor inicial que essa variável vai receber. Nesse caso, se for, por exemplo, saldo na minha conta, então eu posso colocar R$0, R$100, R$1.000, mas eu preciso indicar aí um valor inicial para que o Kotlin comece a entender aquele valor e a partir daí a gente poder começar a manipular esse valor. Então, é necessário a gente indicar. Aqui um exemplo, eu trouxe aqui uma variável que vai armazenar um nome, e aí para a gente armazenar texto, a gente coloca aqui o valor string. String é um tipo de dado de texto, a gente pode armazenar frases completas nesse tipo de dado. Então, quando eu tenho que indicar ali um texto, o que eu faço? Eu coloco sempre entrada de dados entre aspas duplas do tipo texto. Então, aqui não tem nada entre as aspas duplas, nesse caso, eu estou dizendo que o valor inicial de nome é uma string vazia, não tem nenhuma informação ainda, eu vou passar essa informação mais tarde. E agora sim, a gente vai ali para o nosso Kotlin Playground, começar aí a manipular nossas variáveis, criar nossas variáveis. E se você não viu ainda a aula sobre o Kotlin Playground, sugiro você voltar nessa aula. Eu vou deixar aqui um card acima ou na descrição do vídeo, a aula anterior, para você revisitar e aprender a utilizar essa ferramenta. Não tem mistério, é só seguir ali o endereço na internet que eu também vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. Beleza, galera? Estamos aqui no nosso Kotlin Playground. E aqui eu deixei uma descrição de um problema para a gente resolver. E qual é esse problema? Esse problema é que a gente vai ter que criar o nosso programa aqui com a seguinte ideia. A gente precisa salvar os dados de uma pessoa. Seja o nome, sobrenome, o peso, a altura. E se esse cara ou essa mulher, ele possui aí um avião. São essas informações. A partir que a gente coleta esses dados, a gente precisa exibir na tela do nosso programa, na saída do nosso programa, qual foi o resultado, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que declarar variáveis para guardar esse tipo de informação. E o primeiro passo é lembrar daquele padrão lá, var ou val, nome da variável, tipo de dados e valor inicial.
tá bom? Aqui a gente não vai manipular muito os valores das variáveis, mas eu pretendo criar aqui um exemplo só para a gente começar a praticar, tá bom? Então, entre var ou val, eu não sei a diferença ainda, então eu vou escolher var aqui, beleza? Nome da variável. A gente vai armazenar o quê? O nome de uma pessoa. Então, nome, um underscore, pessoa, tá? Agora, a gente tem que dizer qual é o tipo. Lembra que eu falei que variáveis do tipo texto a gente utiliza aqui o tipo string? Eu vou colocar aqui o que é um tipo de dado, que é uma string. Coloco o sinal de igualdade para dizer que eu vou passar agora um valor para essa variável e coloco entre aspas duplas, que significa que eu vou colocar uma entrada de texto, tá bom? Então aqui eu vou colocar que o nome da pessoa é João. Ups. Meu Deus. João. Beleza. Coloquei o nome de João. E a partir daqui eu consigo imprimir. Para a gente imprimir essa saída de texto aqui no output, a gente utiliza a função println. Print vem do inglês, que indica uma impressão na tela, uma saída de dados de texto na tela. E ln significa que eu vou imprimir e quebrar uma linha, senão ele vai imprimir tudo junto um no lado do outro. Então aqui, basta eu passar aqui o nome pessoa, que ele vai imprimir tudo que tem dentro dessa variável. Se eu clicar aqui em Run, ele vai rodar e vai imprimir o nome que eu passei aqui para a variável, que foi João. Beleza, rodar. Agora, eu quero trocar o conteúdo de nome de pessoa e passar um outro nome, né? Mas eu não quero alterar aqui. Uma vez que a gente declarou uma variável, ela já está criada ali na memória do computador. Então, a gente não precisa mais declarar, porque ela já está lá. Já tem um espaço reservado na memória para isso. Mas eu posso manipular o que tem de conteúdo dentro daquele espaço na memória. Então, aqui, se eu colocar nome pessoa, eu tenho acesso a tudo que tem lá, tá bom? Então, agora, se eu colocar o sinal de igual de novo, eu vou atribuir valor. E tudo que está lá vai ser apagado e vai ser substituído pelo novo valor que eu vou colocar. Que nesse caso agora vai ser Maria. E a partir daqui, como eu sobrescrevi a informação, ele não vai mais imprimir João, ele sim vai imprimir Maria, tá bom? Uma dúvida que vocês podem ter é, pô, preciso indicar de novo que é uma string? Preciso de novo utilizar var? Não. Esses comandos de var e de string, por exemplo, só são para a gente criar nosso espaço na memória. Uma vez que está criado, a gente não precisa utilizá-los de novo. Então, se eu rodar de novo aqui nosso programa, ele vai exibir, ao invés de João, ele vai exibir o conteúdo Maria, tá bom? Então, a gente consegue aí utilizar o var para isso, tá bom? Agora que a gente já sabe como declarar ali nossas variáveis, a gente ainda vai continuar declarando outras, mas é interessante passar por outros conceitos. Agora eu quero dizer que... Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Eu queria passar para um outro tópico que é interessante também para a gente, que é interessante a gente falar, que é a inferência de tipos. Kotlin é uma linguagem moderna e muito, muito inteligente. Então, uma vez que eu declaro aqui uma variável, eu tenho sempre que dizer o tipo. Mas nem todas as vezes. Na verdade, a gente pode aí cortar essa parte do código. Por quê? Porque eu posso criar uma variável aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui o outro exemplo, que é sobrenome, tá? Então, sobrenome, pessoa, tá bom? E aí eu posso omitir que essa variável é do tipo string. Eu posso só atribuir aqui um sobrenome para ela diretamente, tipo o sobrenome Silva, tá bom? Por que que não vai dar erro? Porque Kotlin é inteligente. Ele vai saber que a minha entrada de dados é uma entrada do tipo texto. Então, quando ele já sabe que é entrada do tipo texto, ele vai associar que sobrenome de pessoa é uma variável do tipo string, tá bom? Então, aqui a gente pode simplesmente imprimir aqui sobrenome, pessoa, e a gente vai ter o nosso código sem erros rodando aqui. Então, a gente vai ter aqui na saída do nosso programa, o nome Maria e o sobrenome Silva, tá bom? Agora, a gente pode imprimir para ficar mais bonito aqui ao lado de nome, dizer que o nome da pessoa, e aqui a gente pode utilizar aspas duplas para indicar que a gente está
vai exibir aí uma mensagem de texto, então nome da pessoa, dois pontos, um espaço, porque aí do lado ele vai imprimir o nome da pessoa, tá bom? Então agora a gente começa a montar aí nossa saída de dados um pouco mais bonita, tá bom? Agora a gente pode pegar esse mesmo código, copiar, colar aqui e dizer que o sobrenome da pessoa, dois pontos, é o conteúdo aqui dessa variável. Então, se a gente rodar, a gente vai ter aqui o nome da pessoa é Maria, o sobrenome da pessoa é Silva, tá bom? Então, a gente tem aqui nossas informações. A gente pode declarar tanto dizendo qual é o tipo de dado ou omitir essa informação diretamente atribuindo o valor inicial. Tem esses dois tipos. Então, para fins didáticos, a gente vai continuar mantendo aqui o padrão de dizer o nome da variável, o tipo da variável e o valor inicial, para fixar isso na nossa cabeça. O terceiro tipo de informação que a gente quer exibir na tela, segundo nosso exercício, é o peso. Aqui eu vou explorar isso sabendo qual é a diferença entre var e val, porque até agora a gente declarou variáveis do tipo var. Então, vou declarar aqui uma variável do tipo val, peso, e vou atribuir aqui 78 quilos, né? Então, 78,80, por exemplo, que sempre é um número quebrado, tá bom? Toda vez que eu tenho que declarar uma variável, eu não preciso obrigatoriamente colocar o tipo, mas é interessante a gente refletir qual é o tipo de dado que a gente vai tratar aqui. Nesse caso, a gente está tratando de um tipo double. Então, double, a gente vai colocar aqui o tipo double, que é a nossa variável. Eu vou copiar esses comandos aqui, vou colar. Eu vou colocar aqui o peso da pessoa é. E aqui a gente vai colocar a variável peso, tá bom? E a gente vai imprimir aqui e vai dar tudo certo. Exceto que eu preciso colocar um ln aqui, para o nosso texto ficar quebrado e ficar bonito. Nome da pessoa Maria, sobrenome da pessoa Silva, o peso da pessoa é 78,8 quilos, né? Então aqui a gente trocou. Se você prestar atenção no nosso código, a gente declarou com var, tudo bem, funcionou. A gente declarou com val, tudo bem, funcionou. Então, qual é a diferença entre var e val? A diferença é que quando eu declaro variáveis com a palavra reservada var, estou dizendo que o conteúdo daquela variável é variável. Quando eu declaro variáveis com a palavra reservada val, eu estou dizendo que aquela variável é um valor imutável, é um valor, ele não vai mudar. Então, se eu tentar trocar aqui o conteúdo que está dentro da variável peso, eu vou exibir um erro. Por exemplo, peso não é mais 78,80, é 50,21. Quando a gente rodar esse código, ele vai dizer o seguinte erro, ó, as variáveis do tipo val, elas não podem ter um outro valor, elas podem ser reassinadas, elas têm que ser declaradas e aquele valor que está lá não pode mudar. Então, ele vai surgir esse erro. Então, se a gente trocar aqui para var, a gente vai rodar um programa sem problema nenhum, tá bom? Então, quando eu devo usar o var e quando eu devo usar o val? Depende do teu problema, o problema que você for resolver. A resposta simples é essa. Por exemplo, eu tenho um valor que nunca vai mudar. O que nunca vai mudar? No meu caso, o meu nome nunca vai mudar. Eu sempre vou me chamar Rudal. Então, eu posso declarar aqui que o meu nome ele é val. Por quê? Porque ele não vai mudar, né? Então, para que nosso programa rode tranquilamente, eu apago a linha de baixo, que eu estou alterando, estou sobrescrevendo o conteúdo da variável, e aqui vou trocar. Então, beleza, meu nome nunca vai mudar, declaro como val. E por que que a gente tem esse tipo de comportamento, né? Porque quando a gente trata de sistemas que precisam ali rodar num espaço de memória limitado, quando a gente declara a variável do tipo val, a gente já tem o valor correto de memória que a gente vai utilizar, portanto ele não vai mudar, sempre vai ser aquele tamanho, fica mais fácil de aí gerenciar o tamanho da memória que o nosso programa vai utilizar. Então, dessa forma, a gente precisa ter uma linguagem de programação moderna que atenda todos esses contextos de utilização, seja aí para programas para computadores superpotentes ou para computadores ou sistemas bem limitados de memória.
Então, é interessante você saber esse tipo de conceito e utilizar da melhor forma possível para ter aí um programa com mais qualidade. Beleza? Então, aqui, vamos continuar nosso problema. A gente já declarou nosso peso, falta nossa altura e se o cara possui ou não um avião. Então, vamos manter aqui o var. Var ou val? Altura, no meu caso, nunca mudou depois que eu atingir certa idade. Então, nesse caso, eu vou declarar var. Se fosse uma criança, seria val. Então, a gente não sabe qual é o nosso usuário. Então, vamos declarar realmente, em vez de val, declarar var. Então, altura, porque a altura sempre pode estar mudando, depende da pessoa. Então, aqui eu vou dizer que a altura é um tipo float. Float também tem o mesmo formato do que o double, certo? Qual a diferença entre float e double? Double tem 2 vezes mais capacidade de memória do que float. Para a gente aqui é indiferente. A gente pode usar double, a gente pode usar float. Então, para a gente é indiferente. A gente vai utilizar aqui float para fins didáticos. Então, vamos colocar o sinal de igualdade. E agora a gente vai dizer qual é o valor que a altura tem. Então, nesse caso, eu vou colocar o valor de 1,67. E para a gente dizer que é um valor float, que é ponto flutuante simples, a gente coloca o Fzinho no final, que aí ele vai entender. E vai entender que é um valor em float. Eu vou imprimir agora. E aqui eu vou colocar altura. Okay? Eu vou só copiar esse código aqui de cima para ficar um texto mais bonito. Então, a altura da pessoa e aqui a gente vai imprimir qual é a altura da pessoa. Faltou um ln aqui para quebrar. E pronto. A gente já tem... Ops, está demorando. Pronto, agora sim. A gente já tem aí o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, o peso da pessoa e a altura da pessoa, tá bom? Faltou, na verdade, uma linha aqui. Vou ver se eu acertei. Acertei mais ou menos. Aqui não tinha LN. Para ficar nosso padrão aqui. Então tá, nome da pessoa, sobrenome, o peso e a altura, tá bom? Então a gente já sabe agora declarar. E se eu declarasse sem o F no final, vai dar erro? Bora ver? Vai, eu preciso indicar aí que é um ponto flutuante e para isso eu preciso passar com a letra F no final. E agora sim, a gente tem aí nosso programa rodando certinho. E agora a última variável é se a pessoa possui ou não um avião. Então, a gente vai declarar do tipo var também. Pode ser que a pessoa tenha agora e depois possa não ter ou vice-versa. Então, a gente vai declarar aqui var possui avião. Qual é o tipo de dado aqui que a gente poderia ter? Então, a gente poderia ter um texto, sim ou não, né? A gente poderia ter um número, 0 a 1, para dizer 0 que não tem 0 aviões. 1 tem um avião, então a gente poderia estar aí indicando. Mas nesse caso a gente quer um sim ou não. Mas texto não é um tipo de dado muito legal. Para valores verdadeiro e falso, a gente tem um tipo de dado que é o Boolean. Boolean, ele aceita os seguintes tipos de dados. 2 apenas. Ou o valor é true, que significa verdadeiro, possui um avião. Ou o valor é false. Não, é falso, não possui avião. Simples assim. Se eu colocar qualquer outro valor aqui, vai dar erro. Então, só posso colocar isso. Nesse caso, a gente vai dizer que não. Se a pessoa não tem um avião, a gente vai manter o false aqui. E agora a gente pode imprimir print, ln, ou print, na verdade. A gente vai dizer a pessoa possui avião. E aqui a gente vai colocar uma interrogação e vai colocar um print ln e vai dizer, informar, na verdade, o conteúdo da variável possui avião. Se a gente rodar aqui, a gente vai ter aqui o tipo de dado false, né? Se eu trocasse para true, ia mostrar o texto true. Perfeito. Então aqui a gente resolveu o nosso problema, mas ainda quero falar sobre constante. Para falar sobre constante, eu preciso explicar aqui um conceito importante para vocês de variáveis.
O conceito é isso aqui, ó. A gente está criando o nosso programa dentro da função main. Que no vídeo anterior eu expliquei que é a função principal. Nosso programa começa a rodar por aqui, beleza? Então, se eu declaro uma variável aqui, dentro da função, dentro dessas aspas aqui, ou dentro dessas chaves aqui, que é o meu início de função. Meu início de função. E aqui é o meu fim da minha função. Fim da função main. Tudo que eu declaro entre essas chaves é local. Então, tudo que é variável que eu declaro aqui é variável local. Então, eu vou colocar aqui variável local. Então, aqui a gente tem uma variável local. Tudo que eu declaro fora de uma função, eu posso declarar uma variável aqui também. Tipo, aula, número da aula, número aula. Nessa aqui é a nossa aula de número 4. Então, vou colocar aqui. Qual é o tipo dela? É o tipo inteiro. Tudo que eu declaro fora daqui é uma variável global. Então, a gente tem variável global e variável local. Local, dentro da função, fora da função, a gente tem uma variável global. E aqui eu posso declarar a variável do tipo var e eu posso declarar variável do tipo val, tipo nome professor. Eu vou colocar meu nome. Beleza? Claro que eu preciso declarar o tipo aqui que é string. Então, número da aula, nome professor. Posso imprimir esse resultado dentro da função main? Pode. Posso imprimir sim. Então, aqui eu vou imprimir aqui print ln número da aula. Na verdade, é um print. E aqui eu dou um print ln e coloco o número aula. Tá? Então, só para a gente demonstrar que eu consigo aqui, botar um espaço, eu consigo aqui demonstrar o uso de uma variável global. Qualquer função que eu criar aqui, seja com outro nome, ela vai acessar essa variável que é acessada por todas as funções dentro do meu programa. Ah, Rudá, eu não sei o que é função. Então, se atente que função é a função main por agora. A gente vai falar de funções mais à frente aí no nosso curso. Mas aqui a gente tem uma função que é a nossa função principal e ela pode chamar aí as nossas variáveis que estão declaradas fora dela e dentro dela. Fora dela, somente nesse escopo global, tá bom? Agora que a gente sabe qual é a diferença entre uma variável global e uma variável local, eu quero falar sobre constantes. Constantes só podem ser variáveis globais. De novo, constantes só podem ser variáveis globais. Então, eu não posso declarar uma constante dentro de uma função. Primeiro ponto. E o que são constantes, Rodar? Constantes são valores, digamos assim, que nunca vão mudar. Ah, mas val também são variáveis que nunca vão mudar. De fato, os dois nunca vão mudar. E qual é a diferença entre uma e outra? É que val, às vezes a gente pode alterar esse valor. Tem probabilidade de a gente alterar esse valor, falando como programador. Constantes é raramente, ou talvez nunca, você consiga trocar, porque aquele valor é tão único e específico que você não precisa estar trocando, né? Como, por exemplo, aqui, a gente pode declarar aqui um val como nome planeta Terra. Aí aqui a gente vai declarar que é Terra. Nunca vai mudar. Planeta Terra sempre vai se chamar planeta Terra. Então, sempre vai ser esse valor. A gente poderia usar o val? Sim, mas se a gente fosse usar essa mesma variável para diversas partes do nosso programa, ainda seria válido a gente usar val, mas ela passa a expressão de ser uma constante, porque nunca vai ser mudado, né? Nunca vai ser alterado esse valor. Quando eu estou falando de computação, aí eu tenho uma diferença um pouco mais discrepante. E qual é essa diferença? Variáveis, seja var ou val,
elas são espaços na memória. Então, elas são criadas quando o meu programa está em tempo de execução, quando o meu programa está rodando, tá bom? Já constantes, elas são compiladas, ou seja, um passo antes do meu programa ficar de pé, antes de ele estar rodando ali na minha máquina, ele é transformado para linguagem de máquina. Essa linguagem que a gente está utilizando, o Kotlin, ela, na verdade, é o primeiro passo de linguagem. Depois que a gente cria nosso código, compila nosso código, o processo de compilação é transformar isso que a gente está escrevendo em linguagem de máquina. Nessa passagem de linguagem de programação para linguagem de máquina, a variável que a gente vai criar uma constante, ela já vai embutida com essa informação. Então, ela não precisa ir criar um espaço na memória em tempo de execução. Essa informação já vai pronta para o nosso computador. Com isso, a gente tem aí um ganho de performance e também de memória. E como que eu crio uma constante? Como a gente já sabe que variáveis são valores que não vão mudar, a gente pode utilizar o mesmo conceito de val e a gente só pode declarar constante como val e indicar aqui para o Kotlin que é uma const. Const nome planeta Terra, por exemplo. É simples assim, só tem essa diferença que eu te falei ali sobre tempo de compilação e tempo de execução. Então aqui a gente consegue criar as nossas constantes. E a gente pode fazer o mesmo esquema de colocar o tipo de dados. A gente consegue criar constante com todos os tipos de dados que a gente tem aqui, com todos os tipos de dados primitivos. Então a gente pode criar constante. Se eu rodar aqui o nosso programa, ele não vai exibir nenhum erro, ele vai passar por todo o mesmo processo. Se eu mover para cá, em vez de ser em sim colocar aqui planeta e rodar aqui, ele vai exibir a informação que é planeta Terra. Então ele vai conseguir rodar a nossa informação. Agora, se eu rodar esse programa movendo o que está aqui para dentro de uma função, a gente não tem aqui a criação de uma global. E muito menos a gente não tem como criar uma constante, porque constante só pode ser variáveis globais. Então, se eu rodar aqui, ele vai dar um erro. Então, ele diz que o modificador, ou seja, a palavra reservada constante, não é aplicável para variáveis locais. Então, a gente gerou esse erro e aí o professorzinho está certo. Beleza, então posso criar aqui e vai funcionar. Agora a gente vai validar se a gente trocar em vez de val para var, para ver se vai dar certo. E aqui a gente tem outro erro, que constantes não são aplicáveis para var. Então, a gente tem que utilizar realmente aqui a palavra reservada a val. Esse é o único jeito de a gente tem em Kotlin para criar uma constante. Ela tem que ser uma variável global e ela tem que ser declarada com um val. Então, se eu rodar aqui, a gente volta a ter aí nosso programa funcionando. Beleza? Então é isso, galera. A gente já passou aqui pelos principais conceitos de variáveis. A gente conseguiu criar um programa. Pega informação, salva informação e até sobrescreve informação para exibir aí na nossa tela. A gente conseguiu entender o conceito de variáveis do tipo var e do tipo val. A gente conseguiu entender também e explorar o conceito de constante. E um plus aí que a gente conseguiu foi entender aí a inferência de tipos de Kotlin para entender que o Kotlin é uma linguagem muito boa e muito inteligente. É isso, galera. Te vejo na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e tamo junto.